Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero deixar com vocês um vídeo aqui, que foi um vídeo que foi gravado assim bem informal, tá? Um bate-papo que eu tive com o irmão Ricardo, que na hora que a gente estava conversando, veio algumas informações e eu achei importante de gravar. E eu gravei essas informações, eu deixei gravado ali e eu achei interessante compartilhar com vocês esse nosso bate-papo. Não é um vídeo formal, não estou trazendo assim nada escrito de texto, não tem roteiro, script, nada. Realmente foi uma conversa entre eu e ele, mas como ele passou um conhecimento, um estudo que ele fez, eu acho interessante compartilhar com vocês, tá? Então eu vou soltar o vídeo aqui, não tem introdução, porque como eu falei, eu estava numa conversa e eu gravei, tá? Não é um vídeo que vai ter uma introdução, é realmente um bate-papo sobre os tempos determinados. Só que eu acho importante compartilhar com vocês, tá? A gente está tratando ali de algumas datas, mas assim, nós não estamos aqui com intuito e interesse de firmar nada, tá? De afirmar nada com relação a essas datas determinadas. Mas uma proximidade existe, tá? Isso deve ser levado em conta. Eu acredito que você vai achar, no mínimo, interessante e talvez possa te ajudar nos estudos a respeito dos tempos determinados, tá bom? Então, vou deixar com vocês esse vídeo aqui. É um vídeo, como eu disse, repito, não tem introdução, talvez não vai ter um final apelativo, não tem nada, tá? É uma conversa informal entre eu e o irmão Ricardo, mas esse bate-papo eu decidi gravar e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então assista aí até o final, se você gostar, aí deixa o joinha para que a gente possa saber de que pelo menos esse vídeo pôde ajudar alguém, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tem... Eu quero gravar isso. É? Não vou lançar, vou guardar, tá? Eu Ah, quero tá. gravar. Então explica para Entendi. mim, irmão Ricardo, o que que acontece, o que aconteceu ali com a história de Abraão. Repete para Tá. nós, por favor. Bom, se nós pegarmos aí Gênesis 5, Gênesis 11, principalmente, nós vamos ter aí os anos do nascimento de cada patriarca. Nós podemos pegar aí o ano que cada um nasceu, o tempo que viveu e o ano da sua morte, a partir de Adão. Uhum, Então, depois eu vou te mandar aí a tabelinha certinho. Abraão nasceu em 1948, depois de Adão. uhum, E se nós realizarmos um paralelo entre sombras e realidades, né? 1948, depois de Jesus, que é o último Adão, conforme Paulo descreveu em 1 Coríntios 15, 1948 renasce Israel. Então parece que existe um paralelo, né, entre a trajetória de Abraão com a trajetória da humanidade nesses últimos dias. Então, eu creio que existe uma importância no ano de 1948. E, se nós olharmos a trajetória de Abraão, foi a trajetória onde Deus demarcou o período de anos. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, sai de tua terra, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos. Deus registrou que ele tinha 75 anos. Se nós pegarmos o nascimento dele em 1948 e somarmos os 75 anos de vida, vai dar 2023 depois de Adão. uhum. Se nós continuarmos com esse paralelo, sombras e realidade, né, é possível que haja algo de Deus em 2023, depois de Jesus, que é o último Adão? Ou seja, estamos em 2022. Será que vai ter algo ano que vem? Será que vai haver uma prova de fé para os santos, para os servos de Deus? Porque os que são da fé é que são filhos de Abraão. Então existe algo de Deus na trajetória de Abraão para o ensinamento dos filhos da fé nesses dias. É, Então, eu. na verdade, quando ele recebeu esse chamado,
A gente sabe muito bem, talvez ele não sabia naquele momento, mas era para testar a fé dele. Exatamente. Foi E para muitas das testar a fé. vezes, e nós estamos nessa caminhada também, né? Nós estamos recuperando, né? Restaurando aí o evangelho genuíno do reino. Queremos que o propósito, queremos saber e entender o propósito de Deus para este tempo. E essa busca que nós precisamos realizar está em consonância com a busca de Abraão naquele tempo, dele Uhum. buscar o propósito de Deus para a vida dele, a promessa. E essa promessa que aponta para Isaac, né, está em conexão com a nossa vida também. Não, a gente faz a conexão de Gálatas 4, né? Os que são da promessa são aqueles que apontam para Isaac. E se Uhum. nós continuarmos aí com essa trajetória de Abraão, é, a gente percebe algumas conexões interessantes. Por exemplo, a separação de Abraão e Ló, eu vejo aí algo interessante, onde dois não vão conseguir caminhar juntos, duas pessoas, né? Em contrário com as duas testemunhas que elas andarão juntas, eu percebo aí que vai haver uma separação daqueles que de fato estão entendendo os propósitos de Deus para esses dias, com aqueles outros domésticos da fé que são piedosos como Ló, mas que não conseguem entender Tu o vê só que propósito de interessante. Deus. Agora você falou, eu fiquei pensando. Deus mandou dois anjos literais, como duas testemunhas, para avisar a uma cidade, na verdade, né? Foi Ló, foi para Ló, mas foi para avisar uma cidade de que ele iria destruir aquela cidade. E a gente vê um contraste exatamente com as duas testemunhas comunicando o povo para sair da Grande Babilônia, porque querendo ou não, ela vai ser destruída. Olha só, realmente é Verdade. muito interessante. E agora Sim, fiquei pensando em outro ponto que talvez depois o irmão pode olhar aí as datas também, porque agora me deixou intrigado. Porque primeiro, Abraão teve um filho que não era o filho da promessa. E a exato, gente sabe muito bem para que lado pendeu esse filho, e nós sabemos muito bem que deste lado aí vai vir coisa ruim para nós aqui. Deste lado, exato. né? Exato, Então, por conta de depois. uma decisão, né, da Sara, Isso. dela não conseguir esperar a promessa, ela tomou uma Exato. decisão errônea. Tu vê só, e a gente, pelo menos eu nunca me atentei a isso, mas depois sim nasce o filho da promessa, né? Depois de algum tempo, Exatamente. eu não sei realmente, eu não sei aqui de cabeça qual é o hiato de tempo entre um filho e outro, mas O hiato de tempo é de 14 anos, dois tempos de 7. há 14 anos entre um filho e outro, né? Exato. Interessante. Então, a trajetória de Abraão é muito interessante e conecta com os eventos dos últimos dias. Né? O nascimento de Ismael, por exemplo, Deus demarcou o ano ali. Abraão tinha 86 anos. Ou seja, Ismael nasceu em 2034 depois de Adão. E isso tudo que eu estou falando, a gente consegue descobrir na Bíblia, porque Deus demarcou ali o período, né? E aí, em decorrência dessa decisão de Sara, de optar de Ismael nascer, Deus determinou aí, houve um hiato de silêncio. Deus não falou com Abraão até ele chegar aos 99 anos. Foram 13 anos de silêncio de Deus, né? Imagina só a angústia por conta de uma decisão errada de Sara e de Abraão também ser conivente com a decisão dela, né? E muito interessante essa questão da mudança do nome de Abrão para Abraão. Isso aconteceu quando ele tinha 99 anos. Isso também está registrado na Bíblia, né? A circuncisão, né, que aconteceu com essa mudança do nome, a circuncisão não só dele, mas também Ismael participou dessa circuncisão, apontando aí para
E isso está escrito, né? Estatuto perpétuo, a circuncisão. E a gente vê pela palavra circuncisão do coração, né? Esse estatuto perpétuo apontando para a promessa, né? Do oitavo dia, porque a circuncisão acontecia no oitavo dia, apontando para a eternidade. E você vê muitas passagens, muitas palavras importantes que conectam com essa questão dos últimos dias. Por exemplo, outro exemplo, a batalha dos 5 reis contra 4, né? Que Kedorlaomer, rei de Elão, que comandou os reinos do norte contra os reinos do sul. Ele foi vencedor, apontando para a batalha do rei do norte contra o rei do sul, que está em Daniel 11, que também aponta para o conflito dos últimos dias, onde o rei do norte aponta para o anticristo, né? Outro ponto interessante também. E o nascimento de Isaac, né? Que para mim é algo assim muito importante. Aconteceu quando Abraão tinha exatamente 100 anos, ou seja, dois jubileus, né? Então aponta aí também, faz conexão com o jubileu, né? O nascimento de Isaac, e principalmente algo que Deus registrou na Bíblia, somente para o nascimento de Isaac, Deus usou 3 vezes a palavra moed, tempo determinado. Ele falou para Abraão e para Sara: no tempo determinado, Isaac vai nascer, por 3 vezes. Então, uma conexão importante, a gente sabe que Isaac é a figura de Cristo. E Isaac nasceu em 2048, depois de Adão. Então, essas datas que você mencionou, os estudos do pastor Igor, do pastor Pedro, mencionando essas datas, tem proximidade, né? Lógico que a gente não fica, né? Não fica assim com essa questão das datas, porque é uma tentação que às vezes faz a gente se afastar um pouco dos eventos. Mas é algo que, aos poucos, eu creio que o Senhor vai dando revelação para cada um de nós, Não, é até para que nós tenhamos aí. no mínimo interessante de analisar. No mínimo. Sim, é o que eu estou colocando no livro, tá? Só que tem um detalhe: no livro desse do Moed, se você está lendo só o primeiro capítulo, essa sombra e realidade da trajetória de Abraão está no capítulo 8. Só que eu não vou colocar as datas. Por quê? Porque nem todo mundo tem a maturidade assim de olhar para os eventos, de olhar os ensinamentos da palavra. Eles olham a data, cara, e não tiram o olho da data. Então eu vou Daqui a tirar as pouquinho vão estar datas e vou dizendo que tu colocar. tá colocando data para a volta de Jesus, né? Daqui a pouquinho. Exato, aí fica aquela coisa, entendeu? 2048, Jesus volta. Não é o que eu quero mostrar, mas eu quero deixar mais ênfase nos eventos da trajetória de Abraão. Aí, claro, quem estudar, buscar, vai encontrar as datas, mas aí fica a critério daquela pessoa. Eu acho que o Senhor vai motivar o coração daquele que tem maturidade de ir mais além, mas aí Deus vai dar isso, entendeu? Assim como Deus deu para mim, e que eu, com maturidade, com Mas humildade, a deixa eu gente te vai perguntar. buscando. Mas dentro desse tempo aí, tu que tá mais acostumado com as datas, quando que Sodoma e Gomorra foi destruído? Aproximadamente. Foi no limiar de 2000, antes de Isaac nascer. Mas Mas, bem assim no limiar mesmo. Depois que que Abraão interessante. fez 99 anos, fez a circuncisão, né? Antes de Isaac nascer, teve Sodoma e Gomorra. Que Então, assim, aponta as duas testemunhas e aponta a queda para da Grande Magedon. Babilônia. Exato. Aponta para Magedon, o lagar da ira de Deus. E se você olhar o evento de Sodoma e Gomorra, a saraiva de pedra e fogo lembra o juízo de fogo no Armagedon. Então, assim, são eventos que têm muitas conexões fortes, né? Por isso que eu vou enfatizar nos eventos e ocultar as datas. Perfeito.
para a Não, pessoa olhar o evento, né? muito bom, muito bom. Isso é Depois eu interessante te mando a demais. tabelinha para você, para ficar mais claro assim as datas, né? Uhum. E essa de Ismael é muito interessante, né? Porque o povo do príncipe que há de vir, que destruiu Jerusalém no ano 70, eram legiões romanas, só que com etnias árabes. E a gente É, sabe que e o pai olha só dos que, árabes foi Ismael. sim, e olha só que interessante. Você está falando aí de um hiato de 14 anos entre Ismael e Isaac, tá? Aí as pessoas dizem, não, mas o que vai surgir é uma semana, é a última semana. Tudo bem, mas quando a gente vai lá para as 2.300 tardes e manhãs, exatamente o ponto que nos faz ligar entre Alexandre o Grande e os últimos eventos, que nos faz entender que essas 2.300 tardes e manhãs irão seguir avante, por mais que Alexandre o Grande já esteja morto, ali fala dos prevaricadores. Então, Uhum. e a descendência local, por todos os estudos, é perfeito, tá? Faz essa conexão perfeita com Ismael e para onde foi espalhada ali aquele povo naquela época. É, sim. Então, não tem desconexão. E a questão é nós olharmos para os prevaricadores que estarão se levantando. Então, o que eu quero dizer com essas datas? É, esses acordos, eles já vão começar algum tempo antes. Não espere que, pum, surgiu o Santo... o anticristo, ele não vai surgir do nada. Ele vai surgir de coisas que já estão acontecendo, de acordos, de falsas uniões, entende? Ele vai comendo pelas beiradas até chegar naquele Exato, momento. até chegar naquele ponto exato, entendeu? Então, realmente, é muito interessante. Quando a gente vai somar tudo isso, né? E É, aí, as datas das 2.300 tardes e manhãs, que tem início, né? Como que diz assim, ó, a visão teve início com a guerra, né? Com a briga entre o bode e o carneiro, Alexandre, o rei da Grécia, contra o rei da Pérsia, os medo-persas, né? E ali a data iniciando 331 antes de Cristo, que foi a data desta guerra. Se você vai somar no calendário judaico, mais ou menos vai estar chegando aí em 2040. Eu posso botar uma margem de erro para mais. Eu acredito que seja para mais e não para menos, tá? Essa margem de erro, né? E tem outros cálculos de outros irmãos, até o pastor Igor fez um vídeo ano passado, e ele chega aí próximo de 2049. Então, quer dizer, né? O absurdo aqui é se a gente chegar e pegar e marcar uma data. Aí sim é um absurdo. Mas agora, a gente querer entender os tempos e ficar ligado, eu acredito que é muito relevante e importantíssimo. Para sim, preparação também, né? exato, exato. A gente vê muitas sobre as irrealidades, né? E você Sim. vê que elas têm consonância entre elas. Essa trajetória de Abraão mesmo, eu vejo muita familiaridade, né? E é isso que eu vou enfatizar nesse livro que eu estou trabalhando aí. Eu até vi a introdução, até agora só vi a introdução e andei lendo ali o sumário dos capítulos e já me deixou com vontade de estudar. Falta um pouco de tempo, mas eu vou adiante, pode ter certeza. Legal. Quando você chegar no capítulo 2, você vai encontrar coisas interessantes, né? Porque eu fiz 2 séculos para cá, dos eventos catastróficos. E os eventos catastróficos que ocorreram depois de 48, muitos desses eventos marcantes aconteceram nas datas das festas bíblicas, Uhum, principalmente das 3 últimas festas: que trombetas, interessante. expiação e tabernáculo. Por exemplo, nós estamos no ano de Shabat Shemitah, dos judeus, que encerra agora em trombetas desse ano. Talvez aconteça um evento catastrófico entre trombetas até tabernáculos aí, que vai de 25 de setembro, agora, até meados de outubro. Talvez aconteça, talvez não, mas eu estou monitorando, porque isso faz Monitorando, parte ok. do livro.
Sim, Exatamente. E tem muitos, interessantíssimo. muitos eventos aí, principalmente furacões, tufões, né? Aí onde você está, por exemplo, Estados Unidos, né? É muito açoitado com furacões, né? Dos dois lados. Então, isso é um sinal que Deus, para mim, né? Porque acontece muitos desses nas festas bíblicas, são sinais assim que a gente precisa estar atento, né? O outro detalhe, porque princípio de dores, dores de parto, as dores não vão aumentando conforme o parto vai chegando. Uhum. Então, nesse relatório que eu fiz de pesquisa dos eventos, as dores, ou seja, os eventos catastróficos, foram aumentando gradativamente. Então, antes, lá no século passado, século XX, acontecia um ou outro. E aí, do final do século agora, dos anos 90 para cá, a coisa multiplicou. Então, constatação de que princípio de dor está aumentando com esses eventos. É uma evidência. E você acha que tem, eu tava pensando, você acha que tem alguma conexão com os efeitos catastróficos que acontecem no Brasil normalmente, normalmente em época de fevereiro, normalmente, né, vem acontecer alguma coisa assim. Será que a época influencia? Porque normalmente é alguma coisa assim, realmente com, né, deslizamento ou inundação, né? No Brasil, não acontece eventos que estão que se conectam com as festas. O que ocorre bastante assim, terremotos, furacões, né, que acontece aí na parte do Anel de Fogo, né? Tem os tufões lá na Ásia e os furacões aí pro lado da América, né? E parece que o Brasil, por mais que tenham esses catástrofes de enchentes e tudo mais, eles não chegam perto a essas outras catástrofes, entendeu? E essas Uhum. catástrofes maiores, é, muitos deles acontecem nesses períodos de ano sabático, né? E nessas datas festivas aí, bem interessante. Por exemplo, o maior furacão que já aconteceu, Katrina, aconteceu num período de festa, de ano sabático, por exemplo, Olha só. né? O 11 de setembro aconteceu num período de ano sabático, né? O crash de 29, a Grande Depressão, a crise do petróleo de 73, de 79, alguns terremotos bem pesados, aquele tsunami lá de 2004 na Indonésia, aconteceu tudo nesses períodos E a sabáticos, crise né? imobiliária de 2008 também não? Também teve uma depressão entre 2008 e 2009, teve uma depressão econômica. Está relatado. E eu não coloquei tudo no livro. O que eu fiz? Eu fiz apêndice, E, o- e porque é o, muita coisa. e o Covid? Covid aconteceu também no período sabático, bem no start do período. Olha só. Não, no encerramento do período, do ano sabático após 1948. É. Então são coisas assim que nos faz pensar, né? Exato. Então, assim, no mínimo, faz a gente refletir, sabe? Porque Deus quer chamar a atenção da humanidade para as festas. As festas Sim, são tão sim. importantes e eu vejo, no, pelo menos isso, Deus chamando a atenção da humanidade para entender a mensagem dele nas Escrituras, principalmente os tempos determinados, os moedes, as Então, festas. é exatamente até interessante que, que eu botei aqui, até vou confessar para os irmãos, botei a gravar o vídeo aqui, mas a gente estava batendo um papo aleatório. E aí eu disse, não, deixa eu gravar isso aqui. Mas interessante que hoje era um dia que nós iríamos gravar sobre os selos, né? E É, aí a gente fez algumas reflexões ali,
e por algum imprevisto o irmão Wagner não pôde, nós iremos gravar amanhã. Então, você que está vendo esse vídeo, no outro dia é que nós gravamos o episódio número 30 do podcast sobre Apocalipse 5. Mas esse selamento, tá, a gente vai tratar aí nesse episódio exatamente sobre o livro selado, e a gente conseguiu ver que este livro, ele tá muito, como é que eu posso dizer, muito conectado com sabedoria. Ele está muito conectado com a busca. Por quê? Porque o mesmo que diz, não achei ninguém digno para abrir o livro, né? Então João ali chorando, né? Relata ali, todo falando de cabeça. João relata, chorou ali com tudo que ele ouviu. E um dos anciãos é que diz para ele, não, o cordeiro foi morto e por isso ele é digno de abrir o livro selado. Quando a gente vai para Daniel, a gente vê, né, que tem uma ordem. Daniel, não te preocupe, porque esse livro está selado até o tempo do fim. Interessante que diz, no mesmo ponto, que nos últimos dias o saber, a ciência se multiplicará. E eu não acredito que essa ciência seja a ciência da ciência do mundo, não. A ciência do livro, o saber, é o que eu acredito. E eu não estou falando aqui somente do livro de Daniel, não. Eu estou falando da palavra de Deus no geral. No geral. E aí, quando a gente entra, propriamente dito, nos selos, a gente já vê coisas acontecendo ali e tem conexão com esses pontos de catástrofes, porque até comentamos que não tem como desconectar os selos das trombetas, eles estão praticamente conectados e irão acontecer no mesmo tempo, porque o Apocalipse ele vai para frente, ele volta. Então é muito interessante, né? Porque o momento que a igreja está sendo selada é o mesmo momento em que Deus está derramando a sua ira, né? Sobre os que estão principalmente aceitando a marca da besta naqueles últimos dias. Verdade. Infelizmente, muitos têm o entendimento assim do avivamento de uma maneira equivocada ou limitada. E esse avivamento que vai acontecer nos últimos dias não é um avivamento só de alegria, de encher do espírito, e como acontece nas igrejas que a gente vem percebendo, ou como aconteceu em alguns avivamentos passados. É um avivamento de chuva serôdia, é uma chuva serôdia de um intenso agir de Deus sobre a terra. E esse agir de Deus, ele vem acompanhado de juízo, De vem juízo. acompanhado de flagelos, de trombetas. Ou seja, vai haver aí uma triagem, de fato, como está escrito em Malaquias 3,18, se não me engano, em que realmente vai acontecer a divisão daquele que realmente serve a Deus e daquele que realmente não serve a Deus. Eu Então, acredito é que uma. esse vai ser o ponto da sacudidura, como se Exato, diz. exato. Vai haver aí uma triagem. Nessa triagem, muitos rebeldes serão revelados, porque cada um aí, né, defende a sua doutrina, defende, né, com unhas e dentes aquilo que foi ensinado desde o princípio, mas que foi algo que foi endurecendo o coração, né, tornando um coração difícil, como está escrito em Ezequiel, né, é uma dura cerviz por conta do orgulho, da soberba. Isso foi sendo construído durante as gerações em muitos lugares, em muitas doutrinas. E o Senhor vai agir de uma maneira tal, né, a confrontar todas as doutrinas, todos os nossos pensamentos, entendimentos, eles serão confrontados. É a provação do fogo dos últimos dias. Por isso que o Senhor requer, a palavra chave é arrependimento. Se nós buscarmos desde já esse arrependimento, principalmente daquilo que nós aprendemos desde um princípio, esse coração humilde que nós precisamos ter, né, e descer níveis de profundo arrependimento, como Daniel fez, né, em prol dos outros,
é o que Deus espera de cada um de nós. Então nós precisamos entender essa mensagem e que o avivamento ele vem com confronto. É verdade. É, eu não. Eu sabe que eu fico muito pensativo. Eu sou uma pessoa que eu escuto muita coisa, eu leio, eu estudo, e eu fico pensativo assim, cara, eu não vejo uma igreja preparada para isso. Hoje eu não vejo, sabe? Não sei se é uma coisa só minha, entende? Sabe? Eu vejo assim que realmente Deus muitas vezes está para vomitar, É, porque a gente fica ao redor, né, olhando, e nós mesmos nos sentimos assim, né, é, longe do que o Senhor requer dos santos nos últimos dias. O tanto que a gente tem que ainda caminhar, remar, não, para sim, alcançar esse posicionamento, né? não, com Chega a dar certeza, aflição mas na gente. o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, aí tu diz isso para qualquer pessoa, e diz, não, mas eu entendo de profecia, eu sei. Não, sem o entendimento da profecia. Porque se a profecia nos aponta os tempos determinados e nos faz ficar ligados nisso, isso nos mantém acesos, nos mantém com o fogo, com a lâmpada, assim, olha, eu preciso vigiar os meus caminhos, porque o tempo está próximo. E aí a gente vê as pessoas dizendo, não, isso eu escuto desde pequeno, que o tempo está próximo. E cadê Jesus? Jesus nunca voltou. Isso também é profético. Mas eu vou dizer para ti, eu assim, tô tendo as minhas convicções que é nessa geração, tá? É. Eu acho que Hum, tudo tá apontando que tá se desenhando para essa geração, e é por isso que eu, dentro de mim, ao estudar, ao tentar passar essas mensagens, né? Por mais que seja para o mínimo pessoas possível, eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Entendeu? Já não há mais tempo de tu estar correndo atrás de coisas supérfluas, porque o tempo está próximo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quão importante é estar conectado para não perder o hiato desse tempo. Porque assim, ó, acontece com todo mundo de vez em quando tu desviar a tua atenção da profecia, desviar a tua atenção. Não, não, tudo bem, eu tenho minha responsabilidade com Deus e tudo, só que eu sigo a minha vida de uma forma com que eu não me preparo realmente para isso. Entende? é. E ao Uhum. mesmo tempo que Deus, eu acredito que fica assim, esperando a disposição de alguém para sair, para pregar, para sair, para mostrar, entende? Então, quando a gente estuda as profecias e tenta ter um discernimento, a gente consegue ver, cada dia que eu estudo e que eu vejo assim, nossa, existe esse ponto que eu ainda não sabia, e que faz conexão com outro ponto, e com outro ponto, com outro ponto, e que juntando tudo, a gente fica maravilhado, entendeu? É, Por exemplo, verdade. ontem eu fiquei estudando, e quando eu vi já era meia-noite, fui dormir, quando eu vi me acordei 4:30 da manhã e já fiquei estudando também, porque eu não consegui mais dormir. Os pensamentos na minha cabeça ficaram, entende? Sim, sim. Então, e a gente fica meditando. E o que que eu vou dizer? Eu não estou falando isso da boca para fora, ou como arrogância, mas a palavra diz que o sábio, ele medita dia e noite na palavra de Deus. E falta isso. As pessoas estão muito É. mais preocupadas em bater o cartão. Deixa eu bater meu cartãozinho lá do dia do culto, do que ter uma busca interpessoal. E esse é um perigo. Esse é um perigo, porque a gente não pode terceirizar a nossa fé, tá? E todos nós aqui, eu não sou contra o templo religioso. Devemos ir congregar, isso tudo é bíblico, mas que não possamos terceirizar a nossa fé. A fé ela não deve ser terceirizada, entendeu? Eu não posso, tipo assim, eu vou lá na casa de Deus. Não, antes de tu ir na casa de Deus, entenda que tu é a casa de Deus. Tu entendendo isso, Exato. aí você vai lá para se congregar, porque sim, lá tem a voz do noivo. Lá é um lugar bom para a educação dos filhos. Por mais que tenha erro, ainda Apocalipse 18 diz, né? Até a caída da Babilônia vai se escutar a voz do noivo lá dentro. Entende? Então, quer dizer, é, devemos sim congregar, mas não esquecer do nosso compromisso interpessoal. Esse, para mim, é o ponto principal de tudo, sabe? E eu vejo as pessoas dormindo,
sabe? É eu olhar para o lado, eu não preciso ir muito longe, não, irmão Ricardo. Eu olhar para o É, lado, eu vejo amigos, eu vejo parentes dormindo. Não, mas eu sim, tô na igreja, tá tudo bem. Não é assim, não é bem assim. verdade. É, nós precisamos edificar a nossa casa, né? É, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de constituir família. Então, tenho eu, minha esposa, meus filhos, né? Fazer da nossa casa um culto, né? Nós ceiamos aqui, nós louvamos a Deus, as crianças oram e, e Deus vai dando estratégia, Deus vai dando é, momentos em que pessoas se aproximam de nós. E aí a oportunidade, né, de quando as pessoas entram na nossa casa, elas serem alimentadas com o fruto que nós geramos dentro da nossa casa, né? Sim, No culto que nós fazemos aqui em casa, dos momentos da mesa posta, por exemplo, momento da mesa, quando nós compartilhamos da palavra, quando nós realizamos as refeições e nós falamos de Deus e nós louvamos, as pessoas que nos visitam são alimentadas pelos frutos que nós geramos aqui dentro, pelo culto que uhum, fazemos dentro da nossa casa. E claro, né, quando vamos a uma congregação, né, adorar a Deus lá com os domésticos da fé, lá é o reflexo do que eu já faço aqui dentro da minha casa. sim. Então, infelizmente, as coisas, os valores estão invertendo. As pessoas querem encontrar Deus lá, mas Deus espera elas aqui dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar. Então, valores são invertidos e são coisas tão sutis que acontecem, as sutilezas do inimigo, né, que vão invertendo esses valores de uma maneira que nós não percebemos, infelizmente. É, irmão, exatamente isso. Então, o ponto familiar, ele é um ponto muito importante, porque a palavra diz, né? Ainda que eu falasse milhares de línguas, ainda que eu profetizasse, talvez entendesse de profecia, qualquer coisa, sem amor, nada seria. Então, Verdade. a nossa casa, ela precisa estar em harmonia, isso é verdade. E quando eu falo nossa casa, é nossa família, é nós com nós mesmos, né? Exato. As pessoas têm que entender o mandamento, né? Eu sempre digo isso. O mandamento diz o seguinte, ó. Tem o primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas às vezes se preocupam, tá, eu tenho que amar meu próximo. Não, tu tem que amar teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente empenha um amor a uma pessoa ou a uma outra coisa e acaba deixando a gente mesmo de lado. E nós precisamos entender que nós somos a morada de Deus. Verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo e a gente precisa cultivar, limpar e deixar essa morada agradável, sabe? Isso evita Sim. doença, isso evita problema psicológico e isso nos mantém alinhado para resistir às tentações do pecado todos os dias, né? Verdade. Verdade. Mas foi bom conversar contigo, eu acabei gravando aqui. Legal, Vai, cara. vai, Legal. vai dar um videozinho aqui, depois eu edito, aí eu te passo, tu põe no teu canal também. Tá bom. Maravilha. Tá bom? Ótimo. Então tá, meu mano. Fica com Deus aí, a gente grava amanhã, pode ser? Pode, pode. Tranquilo. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser muito bom. É. Eu O Wagner tem vou. que estar junto, né? Não, tem que estar junto, senão não tem graça, é verdade. É. Tá bom? Um abraço pra Legal, vocês, cara. pra família aí. Fica com Deus. Um abraço para vocês aí também. Tá bom, valeu.